Prontinho, já estamos no ar, com o seu programa O Assunto. Nessa série de vídeos, recebendo aqui as pessoas que estão concorrendo ao Conselho Tutelar nesse processo de escolha 2023. Agradecer aí todo mundo do CMDCA, na pessoa do Nilo, que é o presidente, e que também está fazendo aí, intermediando esse processo com os candidatos para que a gente possa entrevistar todos ou o máximo possível, né? Abrir o espaço para todos. Mas como também é um convite, né? Não é uma obrigação, agradecer a disponibilidade de cada um que está vindo e hoje recebendo aqui a Luziane, bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos. Eu queria primeiro ouvir quem é a Luziane, um pouquinho da tua história, para a gente se conhecer um pouquinho aqui e te apresentar para as pessoas. Olá a todos que estão me ouvindo. Como ele falou, meu nome é Luziane, né? Eu sou filha de Dejaci Rodrigues Barros e Oséias Moura Oliveira, né? Sou moradora do bairro Trizidela e atualmente eu trabalho na Honda, né? Como operadora de caixa. Muito bem. Trabalhando na Honda vê muita gente, né? Isso. Todo dia. E além da Honda, teus outros espaços de convivência, igreja, como que é? Eu faço parte da igreja, né? Igreja evangélica. E assim, eu já faço esse trabalho, né? Como hoje eu tô vindo aqui, tipo assim, com jovens, adolescentes, família também. Então a gente tá no meio do povo. Então já tem um costume já de campanha. Primeira vez, essa é a minha primeira vez, né? Eu digo assim, mas tá no meio do povo. No sentido assim de conversar com as pessoas, porque eu acho que é o mais difícil, né? Para quem é mais retraído na hora de uma campanha assim, você chegar e dizer, olá, tudo bem? Meu nome é fulano, tô pedindo seu voto, a gente fica assim um pouco retraído. Eu fui candidato na política partidária e eu sei que é um processo assim bem... para a gente poder chegar. Mas muito bem. Como que você chegou a pensar assim, não, vou ser uma candidata ao Conselho Tutelar? O que na tua vida foi te trazendo para que tu tivesse essa ideia e se colocasse à disposição? Porque não é só ter a ideia, né? É trabalhoso para chegar a ser um conselheiro, um candidato, pelo menos, né? Já dá muito trabalho. O que te motivou? O que me motivou, primeiro eu já faço esse trabalho, né? Na igreja, como falei, questão religiosa, com jovem, adolescente e crianças, né? Atendendo os pais, porque assim, é uma questão muito, como se diz, delicada falar disso, né? Porque tem muitas famílias que têm problemas, né? Verdade. Então, os meus amigos disseram, você é uma pessoa boa de conversar, de falar com as pessoas, de entender essas pessoas. Então, foi aí quando eu decidi me candidatar. No início não foi fácil, porque é uma responsabilidade muito grande. Verdade. Né? Tipo assim, é uma missão, porque quando fala de defender o direito da criança e do adolescente, é você entregar a sua vida, porque Verdade. é você dar toda a sua vida por outra vida que você não conhece. Mas, assim, eu creio também que é questão da pessoa primeiro se amar e amar o próximo, né? Porque se ela não amar, ela não vai conseguir se entregar, né? E o Conselho Tutelar é um espaço de atuação que, apesar de ser um espaço de defesa dos direitos, defesa da vida, é um espaço que a gente tem falado muito nos outros programas, que é um trabalho que se tornou, assim, estigmatizado. As pessoas já levam para o negativo, o Conselho Tutelar, ele vem para tirar a autoridade dos pais, isso e aquilo, essa conversinha que a gente sempre escuta. Ou então mesmo no sentido de que, agora o menino não pode mais trabalhar, que o Conselho Tutelar está aqui. Como é que tu percebe essa imagem do Conselho Tutelar e como que você vem trabalhando essa imagem do Conselho Tutelar na campanha? Isso mesmo, igual você falou. Quando a gente anda nas ruas, né, muitas pessoas não sabem o que significa o conselho e fala justamente sobre isso, né? Criança não pode trabalhar de menor, os pais estão perdendo o direito, né? Não pode mais bater, não pode mais aquilo. E eu falo para as pessoas, primeiro você não conhece totalmente o que significa o Conselho Tutelar, porque não se resume nisso. São 20 atribuições, né? E não é para tirar o direito da mãe, do pai. É para ser um amigo da família. Quando falo amigo, porque assim, vai ter situações que aquela mãe vai ser notificada, e aí, o que acontece? Ela vai ter um artigo, né, que vai notificar ali o que aquela mãe vai ter que fazer. Mas quando a pessoa ela percebe o outro lado também daquela mãe, daquela família, né, que ela tá ali sofrendo, que ela tem um problema, ansiedade, depressão, então ele vai ter que também ver esse lado para poder tentar chegar até a pessoa, né, e ajudar também. Então, não está sendo fácil, né? Quem dizer que está fácil, tem alguma coisa aí, porque não está sendo fácil. Mas a gente está tentando, aos poucos, conscientizar as pessoas a ver a importância, né? E falando sobre isso também, eu lembrei aqui
tô aqui nas minhas mãos, né? Um artigo do ECA, que é sobre, né, das crianças, o artigo das crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, que é o artigo 129 da Lei 8.069, 13 de julho de 1990, no inciso 3, que fala sobre encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Ou seja, justamente dessas mães que têm depressão, que têm um problema, que ali ela vai receber a notificação, mas e aí? Como é que ela vai ficar? Então, tem que ter isso. Então, por isso que a pessoa ela acha assim, mas é como você falou, né? Para tirar o direito, é para só dar o direito para a criança e a mãe fica sem direito. Sem autoridade, perde, mas não é. Então, por isso que a pessoa, quando ela não sabe, ela fala o que pensa, que vem na cabeça dela, mas não é assim. Muito bem, então você já disse que seus amigos dizem que você é uma pessoa que conversa bem, que ouve bem. Eu queria perguntar de ti, o que tu acha, qual o perfil do conselheiro tutelar? Como que o conselheiro tutelar ele deve ser? O perfil do conselheiro tutelar, primeiro, é empatia e o segundo, respeito. Porque se ele entender a pessoa, ele vai se colocar no lugar dela, né? E se ele respeitar, ele vai saber aonde ele chega, o que ele vai fazer, né? Então, tipo assim, não é a questão de chegar e eu tentar ali intimidar a pessoa. Chegar querendo dizer que eu tenho autoridade, porque eu acho que isso até é feio também. É feio. Né? Mas eu chegar ali, não também que eu vou ser amiga, chegar ali com uma conversa assim, para dizer que eu vou tirar uma notificação como eles recebem, né? Sim. Mas, tipo assim, chegar de uma forma que seja realista, mas também que não seja para impor medo, porque a maioria das pessoas tem medo. Tem medo e raiva, né? Isso é a verdade. É verdade. Então, assim, ele tem que ter empatia, ele tem que ter respeito, ele tem que ser um amigo, realmente um amigo. Que, assim, pra mim, a versão de amigo não é aquele que passa a mão na tua cabeça. É aquele que te fala a verdade, vai doer, mas vai te ajudar. E aí, nesse processo agora de campanha, já na campanha, como é que tu pensa esse trabalho? Como é que vai ser? Principalmente na questão educativa, que a gente vê muitas... Claro, que a atuação do conselheiro parte muito do ouvir, mas ouvir a partir da denúncia. Mas como que a gente pode trabalhar essa questão também da prevenção, da educação, de ir até as famílias, não sei, os bairros? Como que tu vê essa questão preventiva? Assim, na minha opinião, né? Eu creio que, assim, deveria ter mais, né, essa informação, tanto na escola, como, assim, porque as crianças, às vezes, não têm totalmente, assim, como se diz, ela não sabe, né, falar. Por exemplo, uma criança sofre um abuso, ela demonstra ali com atitudes, né? Mas aí não tem totalmente isso na escola, para falar para ela, para ensinar, para dizer, assim, eu não sei se tem, mas tô falando aqui, né? E aí, assim, ela estaria ali tendo também um apoio também, tanto com o professor, com as pessoas também que estão ali à volta dela, para ver, né? Tipo assim, ela falou isso, mas conversar com ela e ver. Tipo assim, como fala, tem escola que tem, já vi, escola que tem roda de conversa, né, com os alunos, porque às vezes o aluno, ele não tem intimidade com as mães, com os pais, ele não fala muito. Às vezes está no celular, às vezes está fazendo alguma outra coisa, e às vezes o professor se torna um amigo, que ele conta tudo, né? E aí, ele tendo esse amigo, ele vai falar coisas para ele que para a mãe não fala, que está sofrendo. Verdade. Né? Então, se tiver mais isso, mais essa abertura, esse processo de diálogo. Você já começou a dizer aí que a campanha ela é difícil, né? Que a gente encontra muitas barreiras. Mas como é que tem sido para ti, né? A primeira vez nesse processo, o que tem sentido de verdade nessas andanças por aí? É difícil, né? Como a gente tem falado que é difícil. Mas, assim, não é impossível. Porque, assim, quando eu vou pedir voto para as pessoas, eu não vou impor para ela. Eu faço ela pensar. E no final das contas, aquele voto ali foi conquistado. Então, tipo assim, ela entende que não é uma obrigação, que realmente não é obrigatório, mas ela vê, assim, a importância, né? Porque, assim, ter uma pessoa ali que vai defender, né, o direito da criança e da família, ela vai entender assim, não, essa pessoa aqui... Porque, assim, realmente para defender o direito da criança e da família, porque ela perdeu. Aí tem gente que fala assim, mas antigamente não tinha isso, não tinha essas coisas assim não, agora hoje tem. Digo, realmente, tudo mudou. Mas por quê? Perdeu, então tem que ter alguém para representar
todo lugar tem, na escola, né? Com as crianças, o conselho, a polícia, tem todo lugar tem um representante para ficar ali responsável daquilo. E aí, quando eu vou, né, falo com as pessoas sobre isso, claro, muitas têm raiva, eu não vou também discutir com as pessoas, né? Eu falo, oriento ela. Se ela quiser, ela vota. Se não, eu não vou, né? Tem como brigar, né? Não tem como brigar, até porque vai ficar feio, porque a gente vai falar para a pessoa, né? Toda aquela palavra ali, e aí a pessoa vê depois, então tu não é essa pessoa não, que tá falando assim, vai, né? Então é melhor Verdade. deixar. Você é uma das candidatas jovens, né, nesse processo. Alguém já disse assim, tu é muito nova para isso, menina. Isso. Já teve alguém dizer isso? Muitas pessoas falaram, é muito nova, é uma novata, tá entrando. Mas assim, eu creio que a questão de idade, ela não interfere. Eu acho que a experiência, ela torna a pessoa mais madura, né? Às vezes não precisa ter muita idade para dizer que ela teve, que ela tem a experiência ali das coisas, né? Mas o que ela já passou, eu acho que contribui sim. Verdade. Agora chegou a hora da gente pedir o voto, viu? O Rogério tá ali já com a câmera pronta, já apontada para você olhar para lá e dizer seu nome, seu número e por que votar na Luziane. Então, você que está me ouvindo, né? O meu número é 23, meu nome é Luziane. Então, por que você deve votar, né? Às vezes, de repente, você já perdeu essa confiança, né? De achar que ainda existem pessoas ainda que querem o bem, que querem o que é certo. Então, dê esse voto de confiança, né? Dia 1º de outubro, exerça a sua cidadania e vote, né? E você pode ter certeza, como eu falo para as pessoas, Ricardo, que eu não vou só pedir o voto dela, eu vou lá voltar para agradecer, porque quem vai colocar ela, então ela vai ser o que? Agradecida. Ir lá, voltar e eu dizer, obrigada, porque você me colocou lá. Então, vote 23. Luziane. Muito bem, Luziane, obrigado. Viu? Foi muito bom conversar contigo, deixa eu apresentar um pouquinho para as pessoas que nos acompanham aqui no programa. Tá? E quem está assistindo a gente, que ainda não é inscrito aqui no YouTube, faça sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário. Quem já é eleitor da Luziane, por que vai votar na Luziane, ajuda aí ela nessa campanha, viu? Manda o link aí para os amigos, para outras pessoas conhecerem também. E quem quiser conhecer os outros candidatos, já tem muitos vídeos aí postados e outros que a gente vai postar daqui para frente. Até o dia da eleição vai estar tudo aí disponível para que vocês possam conhecer e escolher de maneira consciente. Lembrando que o dia da eleição é dia 1º de outubro, tá bom? Procure lá no Instagram do CMDCA Barra do Corda os locais de votação, porque tem um reajuste nos locais de votação. Mais uma vez, Luziane, muito obrigado. Obrigado também, Ricardo. Obrigado a vocês. Obrigado.